pastor Evaldo pregou hoje de manhã sobre Esther, mulher que agiu de maneira inteligente num governo ímpio. Companheiro de Esther também é Daniel. E quando a gente lê o livro de Daniel, depois que ele tem resposta para os sonhos de Nabucodonosor, ele diz que o Senhor é quem tira reis e quem estabelece reis. Ele é quem governa, ele é quem coloca, ele é quem decide. E a despeito de qualquer recurso que nós pudermos utilizar para promover a justiça do reino de Deus, um que é muito valioso é a oração e a pregação da palavra. Queremos convidar vocês a começar este culto ouvindo esse cântico e orando conosco. Essa letra que nós vamos cantar agora. Ensina nossos governantes a julgar com tua justiça, para que governem o povo com honestidade e tratem com justiça os explorados. Haja prosperidade no nosso país e que nosso povo faça o que é direito e que nosso povo faça o que é direito. Nossas autoridades ajudem os pobres e os necessitados que lhes pedem socorro. Que tenha pena dos fracos e salvem a vida dos que precisam de auxílio. Que os políticos livrem o nosso país da exploração e livrem todos da violência, pois tem valor para eles a vida de cada pessoa. Deus ensina nossos governantes a julgar com tua justiça, para que governem o povo com honestidade e tratem com justiça os explorados. Que haja prosperidade no nosso país e que nosso povo faça o que é direito e que nosso povo faça o que é direito e que nosso povo
Lembre-se de orar, dizendo isso ao Senhor, Ele pode. E o cântico que nós vamos cantar agora, não há como a gente cantar e proclamar isso que nós vamos dizer, sem trazer à nossa mente a cena de todos os poderosos que já passaram na história, em cada país, um dia prostrados diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Há soberanos nesta terra, mas são temporários. Há um só soberano que reina e reinará para sempre. E você e eu somos agentes desse rei, para proclamar o seu reino e os seus valores. Vamos ficar em pé e nós vamos dizer: toda a glória será para sempre aquele que nunca deixará de governar de acordo com sua vontade. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa esperança não está em ninguém. Pode ser que a gente no futuro tenha governo melhor ou pior. Seja qual for a situação, nossa esperança não está em nenhum outro homem, não deve estar. Nossa esperança está nele. E ele é o nosso amparo, o nosso protetor. Ele é amor, ele é a fonte de bênção. Ele é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos.
e nos capacita a viver toda e qualquer situação, como nos ensinou o apóstolo Paulo. E nós vamos cantar e adorar o Senhor com essa verdade agora. Sempre a Deus da graça, eu vou nele confiar. Livrou o meu viver do medo, meus pés Ele põe sobre a rocha. Então seguro eu estou. Direi, Senhor, Tu és meu Salvador. Amor eterno, amparador, refúgio, escudo, socorro bem presente na aflição. No céu, Deus espera por mim. Vida junto dele eu quero. Meu Deus me faz feliz. Direi, Senhor, Tu és meu Salvador. Amor eterno, amparador, refúgio, escudo, socorro na aflição, meu Salvador. Amor eterno, amparador, refúgio, escudo, socorro bem presente na aflição. Refúgio, socorro na aflição, Tu és refúgio, escudo, amor. Deus me faz feliz. Direi, Senhor, Tu és meu Salvador. Amor eterno, amparador, refúgio, escudo, socorro na aflição, meu Salvador. Amor eterno, amparador, refúgio, escudo, socorro bem presente na aflição. Socorro bem presente na aflição. Escreveu o profeta Isaías: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador. Então buscai o Senhor enquanto se pode achar,
Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. É o que fazemos no culto desta noite, buscar o Senhor. E vamos encontrá-lo, com certeza, nesse tempo de adoração. Eu quero orar agora. O pastor André vai orar, agradecendo a Deus pelo nosso dia. O dia foi um dia especial, histórico para a nação brasileira, não é? Milhares de pessoas foram às ruas, e até a hora que eu vinha para cá ouvindo rádio, eu entendi que não houve nenhuma violência, nada que fosse significativo, nada de mal. Nós oramos por isto aqui, oramos para que Deus fosse misericordioso para com esse povo brasileiro, para que nós não tivéssemos nenhum tipo de violência, e Deus foi bom para nós, Ele é bom. O povo pôde expressar, manifestar, declarar a sua inquietação, insatisfação por tudo de errado que está aí, mas sem violência. Amém por isso. Quero agradecer por isso, pastor André. Mas eu também quero orar por dois motivos especiais. E eu vou pedir para o pastor André descer. Eu quero que o Arnaldo venha aqui novamente. E a Dulce, vem aqui, por favor. Eu já orei com a Dulce a semana toda, porque ela vem nas nossas reuniões de oração. Mas amanhã, a Dulce vai fazer uma cirurgia no ombro. Fique desse lado aqui do pastor André. E eu quero que o pastor ore por vocês dois, em nome de todos nós. A Dulce vai fazer uma cirurgia no ombro amanhã. E o Arnaldo é o último culto aqui, antes da cirurgia, viu, Arnaldo? Ele já pensou o que o pastor vai o último culto, antes da cirurgia. Sábado, o Arnaldo vai fazer cirurgia. E ele sabe que Deus está no controle da sua cirurgia, tá bom? Eu quero convidar todos vocês para nós orarmos com eles, com a fé que nós recebemos do nosso Deus, consciente, racional, seguros de que Deus vai cuidar dessas duas vidas preciosas. Curve sua cabeça, pastor André, ore. Obrigado, Senhor, porque nós cantamos que o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação. Nós queremos de maneira muito especial colocar diante do Senhor a vida da nossa irmã Dulce. Sim, Senhor. Pedir que amanhã o Senhor cuide de cada detalhe da cirurgia que ela vai fazer. Amém, Senhor. Que teu Espírito guie a mão de cada médico, de cada profissional envolvido nesse procedimento. Deus, cuida dela. E que seja um instrumento de cura para a tua serva. Amém. Depois ouçamos o testemunho de que foi tudo bem e de que ela está melhor por causa disso. Amém, procedimento Senhor que ela vai Deus. fazer. Igualmente também entregamos nas tuas mãos a vida do Arnaldo, Senhor, clamando que o Senhor faça uma obra na vida dele. Que Amém. o Senhor sare o nosso irmão. Amém. Se for pelo procedimento médico, então que o Senhor também guie o médico na cirurgia marcada. Sim, Senhor. Dê a ele todos os procedimentos necessários. Dê a esse médico sabedoria, guiada pelo Senhor, mais do que ele já tem, que o Senhor dê a ele um cuidado especial com o nosso irmão. Amém. Continue dando ao Arnaldo tranquilidade, paz, fé, e a sua família também, a Regina. Amém, filhos, Senhor Deus. que eles sintam o cuidado do Senhor bem de perto. Sim, que Pai. eles sintam essa paz sobrenatural que nós não somos capazes de ter, mas que o Senhor pode nos dar, independente das circunstâncias que vivemos. O Senhor abençoe nessa semana que antecede a cirurgia, que seja uma semana de comunhão com o Senhor e uma semana de preparação para esse momento. Que o Senhor dê a eles a convicção que o Senhor cuida e o Senhor já está à frente daquela equipe médica. Amém. Também louvamos ao Senhor pelo dia de hoje, porque em resposta às orações do teu povo ao redor de todo o país,
O Senhor guardou aqueles que foram às ruas, manifestar seu desejo, sua vontade, manifestar sua indignação com os rumos da nossa nação. E mais uma vez nós oramos pelos nossos governantes. A Bíblia diz que o coração do rei está nas tuas mãos. É verdade, o Senhor. pode mover. E nós clamamos ao Senhor, mova, Senhor, Amém. o coração daqueles que estão dirigindo nossa nação. Amém, Senhor. E eles acordem para fazer justiça, não de acordo com os conceitos deles, mas de acordo com os conceitos do Senhor. Amém. Recebe o nosso culto, esse momento que estamos juntos, e nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Dulce, você. A igreja pode sentar. Obrigada. Só um lembrete rápido. Os nossos moços jovens, têm reunião no próximo sábado, aqui na igreja, às 19h30. Então, por favor, todos vocês, moços, não se esqueçam, 19h30, próximo sábado. Também no próximo sábado, 19, a partir das 14 horas, nós temos aqui o treinamento para os professores de escola bíblica. Esse treinamento será ministrado pelos nossos irmãos, colaboradores da Editora Cristã, que têm feito isto, e nós já temos vários inscritos, mas ainda há vaga. Então, se você ainda não se inscreveu e quer fazer esse curso, procure ainda hoje. O pastor Juscelino está encarregado com as inscrições. Tem uma taxa, porque é necessário para o material que você recebe, mas você vai ser ricamente abençoado, e a sua igreja também, porque você vai poder cooperar com a igreja na ministração, ok? Então, curso para professores, auxiliares, interessados. Você que tem desejo de aprender um pouco mais, então faça este curso, próximo sábado aqui a partir das 14 horas. O último domingo deste mês é o aniversário desta igreja. Nós estamos no mês do aniversário da igreja. Nós celebramos 19 anos da igreja agora no dia 29 de março. A igreja foi organizada em culto solene no dia 29 de março de 1997. Sua organização, não o início do trabalho aqui na região sul. E no dia 29 nós tivemos um culto aqui no salão em cima, quando era o nosso templo. Então, há 19 anos. No próximo dia 27, então, o domingo mais próximo do dia 29, nós celebraremos o nosso culto especial, com a participação dos conjuntos aqui da igreja, grande coral, que terá ensaio hoje. Então, já foi previamente avisado, e eu quero contar com a sua participação. Você que tem aí voz rouxinol, que fala, não é? Voz especial, coisa de alguns poucos aqui. Eu vejo aqui no auditório alguns colegas pastores aí, não vou ficar citando o nome, né? Pastor Ismael e outros aí, para não se cair. Mas você é nosso convidado para participar do grande coral. Você que já cantou no coral da igreja em anos anteriores, você que gosta de cantar e quer cantar nesse grande coral, é a sua chance. É hoje, o ensaio é rápido, não vai passar de meia hora, então vamos terminar o culto mais cedo para que vocês possam ter um tempo de ensaio aqui, porque nós teremos ensaio hoje, no próximo domingo, e depois já vem o culto. Então, nosso convidado especial. E olha, depois lá fora nós temos muitos desses pequenos panfletos apenas para lembrar a data, tá bom? Pegue lá atrás, leve, compartilhe com seus amigos, parentes, para estar conosco no dia 27, último domingo deste mês. Será um culto especial. Quero lembrar aos irmãos que esse culto será também um culto de batismo. Nós vamos iniciar o culto às 7h15 e vamos começar em ponto. Nós vamos ter batismo. Depois, a celebração
dos 19 anos. E ao final, um gostoso bolo preparado para todos nós que aqui estamos, tá bom? Pastor Zé Roberto vai receber o convite de novo. Tá bom, então são os nossos avisos, por favor, tome nota e não deixe de participar conosco. Eu quero agradecer muito ao Senhor pela vida do conjunto Razão para Cantar, que em anos anteriores foi bastante ativo, cantou aqui conosco, cantou abençoando vidas aí nas nossas igrejas irmãs. E hoje é um flashback do Razão para Cantar. Se organizaram, se juntaram. Eu vejo aqui vários irmãos e irmãs queridas que participaram desse grupo em anos anteriores. Hoje pediram licença das suas igrejas, estão aqui para celebrar essa data de reencontro. Pastor José Roberto, que esteve conosco aqui há 3 domingos atrás, no nosso aniversário, ele não cantou no grupo, mas era o pastor do grupo. Ele era o pregador, ele viajava com o grupo, pregava e... não foi? Então ele aceitou o convite do grupo, está aqui. Pastor, é uma alegria mais uma vez. Ele é pastor desta igreja, só que está deslocado lá em Caçapava, todos os irmãos sabem disso. Nossa igreja frutescente lá em Caçapava, então é uma alegria ter o pastor José Roberto aqui, a Alice, que está lá atrás, a Aline, e o neto eu sei que está aí também, né? Ótimo, os avós têm que andar cercados pelo neto. Que Deus abençoe você, e daqui a pouco vai nos trazer a palavra do Senhor. Que bom. Hoje é o 2º domingo do mês, e todo o 2º domingo do mês, nós temos o nosso culto de ofertório na parte da manhã, mas já há algum tempo que nós reservamos um tempo para que aqueles irmãos que não puderam vir pela manhã possam fazer a sua contribuição agora à noite. Na sequência, as nossas crianças vão para o seu culto. Então, antes de mais nada, eu quero pedir ao nosso tesoureiro que traga o cofre aqui à frente. E eu vou pedir então que as crianças, enquanto cantamos, possam vir primeiro. As crianças vão subir, como costume fazemos, depois os adultos, depois nós vamos orar com as crianças, para que elas possam sair para o seu momento de culto. Está bem assim? Pelo sol da manhã, obrigado. As crianças podem vir ocupar o seu lugar aqui na frente. Depois que eles vierem, os adultos poderão participar. Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado. Vamos ficar em pé, e os adultos que quiserem fazer a sua oferta podem vir. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita
feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Nós vamos orar. Pastor Celino, cadê a equipe? Está aí? Pode vir para frente a equipe. Tá bom? Está aqui. Pastor Antônio Rodrigues vai orar, agradecendo a Deus mais uma vez pelos recursos, que Deus abençoe a igreja na sua correta aplicação. E ore pelas nossas crianças, pastor, e pelo culto que elas vão ter agora, e pelos irmãos que vão cuidar das nossas crianças. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai nosso, nada poderia nos alegrar tanto como ver os nossos filhos, as nossas crianças, com saúde, alegres, participando de um culto, ó Deus, dos infantis. Sim, Senhor. Nós nos alegramos porque com eles estão seus pais. Sim, Senhor. Também se alegram, ó Deus, em ver esta maravilha que Tu promoves dia após dia. Nós agradecemos neste momento, ó Deus, por este momento de culto. Sim, Senhor. Em que todos nós entramos na Tua presença, ó Deus, através da oração, do cântico, e também, ó Deus, em ouvir a meditação da Tua palavra. Amém, Senhor. Que Tu abençoes nesta noite esse culto maravilhoso em Amém, todas as Senhor. suas partes. Amém. Que Tu acompanhe, ó Deus, o pregador, Uhum. e acompanhe também aqueles que dirigem as crianças. Sim, Que Senhor. elas tenham realmente um culto que promova as suas vidas. Amém, Senhor. Ó Deus, também pedimos por aqueles que estão necessitados da Tua graça na sua saúde. Uhum. Que eles sejam, ó Deus, contemplados pela Tua graça. Amém, Como Senhor. pois a nossa súplica e nos perdoes. Nós Te oramos agradecido em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Ele vai ajudar o senhor. As crianças, então, vão sair aqui. Vai, ajuda o irmão. E o Pedro, por favor, quero convidar o grupo Razão para cantar que vem aqui. Legal que você teve aqui. Um prazer grande, Pedro, que você conseguiu reunir esse grupo. Deus abençoe. É um prazer estar novamente com esse grupo aqui. Fomos abençoados por Deus durante 10 anos com esse trabalho, e onde a gente pôde fazer o louvor em vários lugares, várias cidades, inclusive outro estado. A gente chegou a apresentar nosso conjunto lá. Vidas foram alcançadas através da mensagem, graças a Deus por isso. Deus nos usou bastante nisso. E quando o ano passado o pastor trouxe, o grupo que ele também teve junto com a Ediane, aí despertou na gente o desejo: puxa, por que a gente faz um flashback do Razão para Cantar, né? Aí conversei com os irmãos, aí que tal, o que vocês acham? Ah, vamos, aí a gente orou, falou: Senhor, então o Senhor manda pra gente aquelas pessoas que realmente o Senhor quer que esteja aqui na frente. E ele trouxe esse grupo bonito aqui. Continuam todos bonitos após todo esse tempo aí, continuamos, talvez um pouquinho diferente a forma, mas
o coração com certeza continua barba branca, cabelo, mas tudo bem. Então, a gente vai cantar duas músicas assim, na sequência, né? A primeira é a música de agradecimento. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós e por tudo que Ele vai fazer ainda. Agradecer pelos 19 anos da nossa igreja, né? Desses 19, 10 nós estivemos com o conjunto. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós da mesma forma. Lentamente ao findar, mas um dia lindo em seu viver. Se a lua você vê clareando ao seu redor, e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez. Ela fez parte de um trabalho que nós chamamos de culto do amigo. Esse culto do amigo a gente levou a várias igrejas e a incumbência de cada irmão é trazer um amigo que não conhecesse Jesus para que ele fosse apresentado a ele. Então essa música fala justamente que Jesus é o amigo ideal. Pode mudar seu viver. Sim, pode mudar.
pode transformar. Jesus, amigo ideal. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão, estende sempre a sua mão. Só Cristo é quem lhe dará alívio quando em aflição. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação. Quando o mundo parece acabar e não tem forças para lutar, você precisa saber que alguém pode mudar seu viver. Sim, pode mudar seu viver se algum plano se desmoronou e algum sonho não se realizou. Conheço alguém ideal que sua vida pode transformar. Jesus, amigo ideal. E quando tudo vai bem, está junto a você também. Jesus é mais que um irmão, estende sempre a sua mão. Só Cristo é quem lhe dará alívio quando em aflição. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação, a salvação. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação, a salvação. Jesus, meu Senhor, que lhe dará salvação, a salvação. Jesus, meu Senhor, que lhe dará o seu Tudo bem? Consegue descer? Uma alegria ter o pastor Zé Roberto mais uma vez aqui. Quero orar com ele, mas antes, quero orar pela Carol, filha do presbítero André e da Selma. Eu acabei de ser informado que ela, mais uma vez, não passou bem. A Carol já, nas últimas 2 semanas, ela tem tido uma dificuldade na saúde. Os médicos não descobrem, já fez todos os exames possíveis. Ela tem um sangramento que sem avisar ele acontece, e isso leva inclusive às vezes a um desmaio. Foi o que aconteceu agora aqui de novo. 2 semanas atrás ela teve isso aqui, nós oramos com ela, ela passou 2 dias internada, voltou na mesma semana para o hospital mais uma vez. Hoje ela estava aqui conosco até agora, estava bem ali no início do culto, mas ela passou mal de novo. Os médicos não descobrem, né? E ela já fez todos os exames com vários especialistas. E estou achando que é o caso igual da dona Eurides, né, dona Eurides? Ela teve isso quando menina, só que ficou desse jeito aí. Então, eu tenho orado para que a Carol, os médicos descubram. Eu queria orar, quero convidar você para curvar sua cabeça. Nós vamos orar pela Carol e orar pela palavra do Senhor, que ela fale conosco pelo pastor José Roberto. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por esse tempo gostoso de culto, por esse louvor tão gostoso que o Senhor nos deu agora nesse início de culto. Obrigado por esse grupo que já foi ativo, ó Deus, no serviço ao Senhor como conjunto. Obrigado pela participação especial deles aqui conosco, por essas vidas preciosas. Que gostoso ouvi-los e ver a expressão de louvor que sai do coração desses irmãos e irmãs. Obrigado por suas vidas e pelo que eles nos abençoam com estas músicas. Amém. Pai, nós queremos orar agora também pela Carol. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado dela,
e ela tem tido todo tipo de apoio, de assistência médica. Mas, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor mostre aos médicos que ainda não conseguiram descobrir as razões, as causas desse sintoma, dessas dificuldades que a Carol vem enfrentando. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor revele isso aos médicos. Amém. Que haja, ó Deus, uma medicação própria, adequada, um procedimento para que Carol possa ter saúde, possa experimentar melhoras nesta área. Ó Deus, abençoa. Neste momento, coloca a tua mão sobre a vida da Carol. Restaura a vida dessa menina, Senhor. Amém. Ela precisa do Senhor agora. É verdade. Oramos pelos seus pais, André e Selma, que eles também sejam assistidos pelo Senhor nesse momento que estão cuidando da saúde da Carol. Agora, Senhor, oramos pelo teu servo, pastor José Roberto, Amém. com quem o Senhor já falou a respeito do culto desta noite e daquilo que nós precisamos ouvir. Toma o teu servo nas tuas mãos e permita, ó Deus, que na liberdade do teu Espírito ele fale ao nosso coração. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, irmãos, é um privilégio, novamente, poder estar aqui na igreja para ministrar a palavra do Senhor. O pastor Evaldo falou que alguns pastores têm voz de rouxinol, né? Eu acho interessante isso, porque eu saía com esse grupo, mas eu nunca cantei, né? Nunca me deram oportunidade de cantar, eu não sei porquê. Talvez porque eu não tenho essa voz de rouxinol, né? Né, Maurício? Acho que a minha voz não é muito lá boa. Mas eu louvo ao Senhor e agradeço por esse grupo que, acho que na década de 2000 lá, né? 2004, 2003, essa época aí, nós saímos, 90, nós saímos bastante aí, fomos para Pinda, fomos para vários lugares aí, e até Minas Gerais nós fomos, né? Numa igreja batista lá, em São Bento do Sapucaí, se eu não me engano. Fomos cantar não, eu fui com o grupo, eles cantaram e nós tivemos oportunidade de ministrar a palavra do Senhor naquela época, e foi muito bom. Como o Pedro mesmo falou, nós vimos várias vidas se entregando para Jesus, e para nós foi um privilégio muito grande poder participar nessa época, né? Comentei com o pastor Evaldo agora ali que muita gente aqui nem viu esse grupo, né? Estão vendo pela primeira vez, mas foi muito bom, e foi um tempo muito, muito agradável, né? Poder estar com os irmãos e participar desse momento com a palavra do Senhor, foi muito bom. E aí, fui convidado a pregar hoje, novamente, aqui no Bosque, e hoje, trabalhar essa ideia do grupo. O Pedro me ligou essa semana e falou assim para mim, fala alguma coisa sobre a cruz, não é? Porque nós vamos cantar sobre a cruz. E eu acho interessante falar sobre a cruz, porque a cruz, ela é o assunto principal do cristianismo, ela é o assunto principal do Evangelho. A cruz, de Gênesis a Apocalipse, ela está lá. Ela está lá. Do primeiro verso até o último de Apocalipse, você vê a cruz de Jesus. Para tanto, não foi fácil achar um texto, apesar de ele estar em toda a Bíblia. Mas aí olhando para a Escritura, eu pensei, vamos pensar na cruz, somente a cruz nesse texto. Esse texto que nós já conhecemos, esse texto que nós já lemos várias vezes, mas é um texto que está dividido em 3 partes. E eu quero pensar sobre essas 3 partes hoje à noite com a igreja e pensar sobre a cruz de Jesus. A cruz que faz toda a diferença na nossa vida. A cruz que nos dá vida, e vida em abundância.
Olhando para a cruz, nós podemos perceber muitas coisas. E eu quero ler esse texto, a igreja pode ficar assentada mesmo, do 33 ao 49, somente a cruz. E eu quero pensar aqui, nesses versos, olhando para a cruz, e aquilo que Lucas vai trabalhar a respeito da cruz aqui. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou aos outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Só até aí. Um texto um tanto quanto longo, mas um texto que fala da cruz. E fala exatamente aquilo que aconteceu no momento da crucificação de Jesus. Somente a cruz, não é? Que é, eu acho que é uma música que eles vão cantar depois, que pode nos mostrar algo interessante, que pode nos mostrar algo que vai fazer diferença para a nossa vida. Se eu lhe perguntasse o que significa a cruz de Cristo para você, qual seria a sua resposta? O que significa a cruz de Cristo para você? Será que você realmente compreende a mensagem da cruz? Será que você realmente compreende por que Cristo veio e morreu naquela cruz? Será que você sabe isso? E você sabe por que Ele fez isso? Será que você entende isso? Será que a cruz, ela ocupa o seu pensamento em alguma parte do seu dia? Você levanta de manhã com todos os seus afazeres e com toda a sua correria do dia a dia, e será que a cruz entrou ali no seu dia? Será que quando você levantou de manhã, a hora que você estava orando, fazendo o seu devocional, a cruz já começou a fazer parte do seu dia? Será que a cruz é o grande assunto da sua vida? Percebe como quando nós lemos um texto como esse, para nós parece assim algo, às vezes até muito vago, talvez até um pouco distante, talvez já aconteceu, eu não sei. Mas o que a cruz é para você? O que a cruz é para cada um de nós, gente? Nós precisamos ter em mente isso. E nós precisamos saber e entender exatamente por que aconteceu a cruz, senão a nossa vida, ela não tem sentido. Senão nós não temos razão de existir. Porque a cruz, na realidade, ou a sombra da cruz, ela estendeu-se desde o Éden até o Calvário.
A cruz, ela era vista nos cordeiros imolados, lá da era patriarcal, no serviço do santuário do hebreu. A cruz sempre foi vista, os sacrifícios de animais apontavam para a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Aí voltamos à pergunta: a cruz, ela faz parte do seu pensamento? Ou ela entra no seu pensamento em alguma parte do seu dia? Do seu corre-corre, do seu dia a dia, daquilo que você tem que fazer, do seu trabalho, dos seus afazeres, das suas responsabilidades. Aonde a cruz entrou aí? Se é que ela entrou aí em algum momento? Percebe? Ela é de suma importância para a nossa vida. Ela é de suma importância para a nossa realidade hoje. Então nós precisamos entender essa questão da cruz, porque a mensagem da cruz de Cristo, como eu já disse, é sem dúvida a mensagem central e absoluta do cristianismo e de toda a Bíblia. Ela é fundamental. Sem a cruz, não haveria razão de estarmos aqui hoje. Se Jesus Cristo tivesse ido para a cruz e só morreu e não ressuscitou, não teria razão de estar aqui hoje, certo? Mas nós estamos aqui hoje porque Ele foi para a cruz. E Ele foi para lá por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas imperfeições. Ele foi para lá para nos dar vida e vida em abundância. E é por meio da cruz que toda a humanidade pode se aproximar do verdadeiro Salvador, que é Jesus, o Filho bendito de Deus. E é interessante olhar que Lucas apresenta Jesus como alguém maravilhoso. Se você olhar Lucas 2, Lucas 4, você vai ver Lucas apresentando Jesus como alguém maravilhoso, as coisas que ele fazia, as pessoas se maravilhavam daquilo. E aqui nesse texto que nós lemos, ele refere-se à cruz de Jesus como um espetáculo. Verso 48, todas as multidões reunidas para este espetáculo. Olha o que Lucas coloca. E é interessante pensar sobre essa possibilidade, ou sobre essa questão que Lucas coloca aqui, porque qual a razão que levaria Lucas a fazer uma afirmação tão forte? Um espetáculo. As pessoas passavam, imagina aquele monte, imagina aquelas cruzes, imagina as pessoas lá embaixo olhando, e alguns passando, e alguns não entendendo nada, e outros chorando, e outros que conheciam Jesus e sabiam do que estava acontecendo. Aqui o versículo diz que contemplavam de longe. O que a cruz significa para você? Essa é a pergunta para você responder. Não precisa responder para mim, não precisa responder para o pastor Evaldo, precisa responder para Deus. Você precisa responder para Deus, você precisa falar com Ele. A cruz, Senhor, para mim significa isso, ou ela não significa nada. Como que você vive o seu dia? Como que você vive dentro daquilo que você crê? Dentro daquilo que você chama de fé? A cruz faz parte ou não? É para pensarmos, é para refletirmos. Com certeza, não foi só porque a crucificação era a morte mais dura imposta no tempo de Jesus. Mas Lucas, ele coloca algumas coisas aqui, ele mostra que aqui na cruz, nós aprendemos algumas coisas, não é? Quais os valores que a cruz nos apresenta? Quando nós olhamos para o texto nos mostra muitos valores, mas eu quero apresentar três. Três valores que faz diferença para nós, que faz diferença para a sua vida, que faz diferença para o seu contexto de vida. Três valores. O primeiro deles, a cruz nos mostra o perdão. O perdão de Jesus lá na cruz. O perdão de Jesus para pessoas como nós, como eu, como você, como qualquer ser humano na face da terra. O perdão que foi colocado ali, e que foi doado ali, e que muitos não querem. E é interessante que quando nós olhamos para essa questão, dos versos 33 a 38, eu não vou lê-los novamente, mas na cruz Deus lida com o nosso pecado, Deus lida com o sofrimento, Deus lida com a angústia de todas as pessoas na face da terra. Agora, você acredita nisso ou não? Por isso que a cruz tem que ser algo singular na sua vida. Tem que ser algo especial na sua vida.
Porque senão você não vai entender como que Deus conseguiu e fez o que Ele fez e tratou o seu pecado lá, e tratou a sua angústia lá, e tratou o seu sofrimento lá. A aceitação pessoal do que Jesus fez na cruz do Calvário traz a resposta a todas as nossas necessidades. Quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. A cruz nos dá essas respostas. A cruz nos diz isso. A cruz tornou possível conhecermos a Deus pessoalmente e experimentarmos o amor, a paz, a alegria, a comunhão com o Pai Celestial, com o Pai Celeste. Nós temos dificuldade muitas vezes, sabe do quê? De falar em pecado para as pessoas. Parece que nós temos medo de falar em pecado. Hoje as igrejas não falam mais em pecado. Parece que não existe mais o perdão de Jesus na cruz do Calvário, porque eu sou um pecador e eu preciso desse perdão. Porque senão eu vou para o inferno. E hoje não se fala mais de pecado, e nós temos uma dificuldade imensa de falar sobre pecado. A crucificação, a morte de Jesus, obviamente, envolveu muita gente, muitas pessoas, mas o motivo maior foi o propósito do Pai, enviar seu Filho para morrer por pecadores. Pecadores como eu, como você, como todo mundo aqui. O propósito maior de Jesus na cruz foi isso. Ele não morreu para ninguém ficar rico. Ele não morreu para todo mundo, né, ficar do jeito que está se pregando, essa malfadada teologia da prosperidade. Né? Você tomar cuidado. Ele morreu para que você tenha vida, desde que você crê. João 1,12 diz o quê? A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. A saber, os que creem no seu nome. A saber, os que creem naquilo que Deus fez. O motivo maior foi o propósito do próprio Filho em dar a vida em resgate pelos pecadores. Quem são os pecadores? Somos nós. Por isso que nós precisamos entender a centralidade da cruz nesse processo. Nós precisamos saber o que a cruz significa para mim, e você precisa saber isso. Você precisa saber isso. Porque se você não souber, alguma coisa está errada contigo. Se você não souber, com certeza você não está indo para o lugar certo. Você está tomando um rumo errado. Você está fazendo coisa errada. E você está indo para o lugar errado. Ah, pastor, mas eu vou todo domingo na igreja. Cumprimento o pastor toda noite. Sinto muito, meu filho, você está indo para o inferno. O que eu vou fazer? Esse é o grande problema nosso. Nós não temos muito a questão da visão, do perdão. O perdão de Jesus na cruz. Nós sofremos e entendemos o sofrimento dele. Nós falamos, puxa vida, Jesus morreu, como que ele sofreu? Quando nós lemos Isaías 53, nós até choramos. Mas nós não entendemos a questão do perdão de Jesus na cruz. Por causa do nosso pecado. Por causa do nosso pecado, nós temos dificuldade em falar séria e amorosamente com qualquer pessoa a respeito do pecado. Que o pecado necessita ser perdoado. E o perdão ele só consegue na cruz. Em Jesus. Na pessoa de Cristo. Que veio e que morreu. Nós temos também grande dificuldade em admitir, sabe o que também? Pecados específicos nossos. Nós achamos que muitas vezes nós somos os bambambam, que nós somos os melhores e que nós fazemos parte da igreja tal, então eu não tenho pecados. Né? Como se nós fôssemos os melhores. E nós não somos. Nós somos pecadores e nós precisamos da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz e entender o perdão de Deus ali na pessoa de Jesus. Nós precisamos olhar para a cruz e entender isso. E interessante aqui no texto que Jesus ele toma uma iniciativa. No versículo 34, depois que ali o crucificaram, bem como os malfeitores, uma à direita e uma à esquerda, Jesus, com tudo isso, com tudo que aconteceu com ele, dizia Jesus, com tudo isso, Jesus foi julgado injustamente, condenado, ele foi coroado com uma coroa de espinho, ele foi cuspido no rosto, esmurrado, esbofeteado, escarnecido, desnudado e crucificado como se ele fosse um criminoso, mas ainda assim ele colocou nos lábios o sentimento do seu coração. Qual era? Perdão. Com tudo que estava acontecendo com ele, com tudo aquilo que ele estava vivendo, com tudo aquilo que ali na questão da crucificação, lá no lugar chamado Calvário,
não é? Com tudo isso, ele ainda dizia, ele ainda ia na fonte, e a fonte era o Pai. E ele chegava para a fonte e ele dizia assim, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes. Imagine a cena, imagine você lá olhando aquela cena, imagine você aos pés da cruz, imagine você talvez passando ali, porque você estava caminhando, fazendo a sua caminhada matinal, a sua corrida matinal, e você vê aquilo, e Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes. Você já parou para pensar nisso? Você já foi até o Calvário para entender a cruz? Já chegou lá? Porque não adianta você viver na superficialidade, não adianta você dizer que é crente, que é cristão, mas se você não foi ao Calvário para entender a cruz, não adianta. Você está vivendo vida superficial, você está vivendo uma vida cristã que não está levando a nada. Precisa saber o que a cruz significa, precisa entender a cruz. E ele leva para a fonte, ele leva para o Pai. O ofendido direto, imediato, visível foi Jesus. Mas Jesus evidencia que o perdão precisava vir do Pai, precisava vir dos céus, porque aqueles homens, ao rejeitarem a maior expressão de amor, rejeitaram o seu próprio filho e estavam ofendendo o Pai. E isso é o que nós fazemos. Quando nós não entendemos a cruz, e quando a cruz não faz parte do nosso dia, da nossa vida, nós estamos ofendendo ao Pai. Nós estamos ofendendo ao Pai. Nós olhamos para a cruz e muitas vezes ela não significa nada, tem coisas mais importantes para fazer. Não que você não tenha que fazer, você tem suas responsabilidades, você tem que cumpri-las, é óbvio. Mas será que a cruz, ela está tão distante de nós que muitas vezes nós não entendemos o que ela significa? E é interessante que Jesus Cristo vai ao Pai e ele pede, Pai, perdoa-lhes. Eles estavam ofendendo o Pai, precisavam do perdão do Pai, porque só Deus podia perdoar pecados. Só Ele pode perdoar pecados. E sabe qual é o destino desse pedido de Jesus? Verso 34, porque não sabem o que fazem. Interessante essa frase. Quem que não sabe o que faz? Os ignorantes. Nós muitas vezes nos tornamos ignorantes quando nós chegamos perto da cruz, gente. Ignorantes, porque nós parece que chegamos lá e nós não entendemos o que a cruz significa. E às vezes nós voltamos tristes, ou às vezes nós voltamos abatidos, ou às vezes nós voltamos de qualquer outra maneira. E Jesus está dizendo aqui, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Eu não gostaria nunca de ser cogitado no meio dessa frase, ou estar no meio dessa frase. Eu quero chegar na cruz e eu quero saber o que eu vou fazer lá. Eu quero entender o que Cristo fez, Ele morreu por mim, porque se Ele não morresse por mim, eu não teria perdão de pecados. A cruz é isso. Ela nos mostra aqui exatamente isso. Os ignorantes estavam ali. Aqui fala das autoridades que zombavam, ignoravam a divindade de Jesus, no verso 35. Você pode ler depois. No verso 34, eles não sabem o que fazem. No verso 35, os soldados escarnecedores ignoravam a soberania de Jesus. No verso 36 e 37, ambos ignoravam o poder salvador de Jesus. Ambos diziam, salva-te a ti mesmo. Zombaram de Jesus. Zombaram de Jesus. Uma coisa que nós não podemos fazer nunca é chegar na cruz zombando de Jesus. E muitos fazem isso. E muitos vivem assim. E muitos praticam isso. Infelizmente, porque não conhecem e não reconhecem o que Jesus fez por eles na cruz do Calvário. Não reconhecem o perdão de Jesus lá. Jesus quer promover hoje na sua vida o perdão. O perdão pelo meio do qual você não só receberá o milagre do perdão, mas proporcionará o milagre do perdão. Sabe por quê? Porque, como Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. No seu coração tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Você consegue perdoar? Se eu não consigo perdoar, é porque eu ainda não entendi a cruz. É porque eu não sei que a cruz foi um lugar de perdão. Se eu não consigo perdoar o meu próximo, o meu amigo, o meu irmão,
seja ele quem for, e independente do que ele fez para mim, é porque eu ainda não entendi que a cruz é lugar de perdão. Percebe? Percebe como muitas vezes nós estamos distantes da cruz? Ah, pastor, eu não vou perdoar o fulano ali, porque eu já falei com ele, mas já está resolvido. Não é assim. As coisas não são assim. E nós vamos empurrando a nossa vida cristã com a barriga. E está tudo certo, está tudo bem, não está. Eu preciso entender a cruz para eu poder agir com meu irmão. Eu preciso entender que Jesus me perdoou lá, para que eu possa saber como é que eu perdoo o meu irmão. Senão eu não sei. Fica algo superficial, fica algo banal, fica qualquer coisa que você possa imaginar. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um outro valor que a cruz também nos mostra é a salvação. No primeiro bloco aqui nós vimos a questão do perdão. No segundo bloco dos malfeitores, nós vamos ver a questão da salvação. E é interessante pensar na salvação, porque um dos malfeitores aqui, diz o verso 39, crucificados blasfemava também contra ele, dizendo, não és tu, Cristo. O primeiro malfeitor era um blasfemador. Ele ironizou a divindade de Jesus e a salvação proposta por Jesus. Ele foi irônico. Talvez ele debochou aqui porque estava revoltado, talvez amargurado com o mundo, eu não sei. Alguma coisa, mas ele debochou de Jesus. Talvez ele tenha sofrido injustiça na vida, mas ele também optou pelos caminhos injustos. E ele estava lá porque ele tinha que estar lá. Talvez ele debochou porque ele estava frustrado com alguma coisa, o texto aqui não relata. Mas ele foi irônico. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. E é interessante pensar, né? Talvez ele tenha morrido amargurado, frustrado e sem arrependimento. Aí eu deixo uma pergunta, o que nós podemos aprender com esse primeiro personagem? Alguém que ironiza de Jesus. Olha para Jesus e fala assim, não és tu o Cristo? E é interessante que a ironia, muitas vezes, na nossa vida, ela acontece também. Nós, para chegarmos à cruz, ou para chegarmos ao Calvário, para falar com Cristo, às vezes nós questionamos. Mas o Senhor não é Deus? O Senhor não é Cristo? O Senhor não pode fazer isso? Muitas vezes nós ironizamos, como esse homem fez. Mas aí tem um segundo malfeitor. Esse segundo malfeitor reconhece os erros dele. No 40, respondeu-lhe, porém, o outro, dizendo, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Olha a visão de um e olha a visão de outro. Esse agora é um reconhecedor. Ele sabe quem é Jesus, ele sabe por que Jesus estava ali, ele trabalha uma questão, ele admite a sua identidade, ele admite a identidade de Jesus, e ele fala isso com firmeza. Ele reconhece a sua culpa, os seus pecados diante de Deus, ele é um reconhecedor de tudo, ele reconhece a loucura do parceiro dele. Está tudo aí no versículo 40. Parte B, a legitimidade do seu castigo, ele reconhece a santidade de Jesus, ele reconhece o poder salvador de Jesus. Ele diz, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. Ele reconhece que não é injusto, ou, na realidade, que ele merecia estar ali. Ele merecia estar ali, ele reconhece que Jesus está ali injustamente. Quando ele diz, este nenhum mal fez. Nenhum mal fez. É interessante que agora vem a pergunta, será que, o que nós podemos tirar desse segundo participante dessa cena? Desse segundo personagem? Será que nós, como ele, podemos olhar para Jesus e reconhecer que somos pecadores e que precisamos dele?
Será que nós podemos fazer isso ou será que nós não fazemos isso? Será que nós reconhecemos que nós somos pecadores todos os dias da nossa vida e que nós precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida e que nós precisamos chegar lá e falar com Ele? Esse segundo personagem reconheceu tudo. Ele entendeu tudo. E ele sabia de tudo e ele ainda vai dizer aqui, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É interessante pensar nisso, que nós podemos notar exatamente aqui que o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, ele aguarda. Ele, esse homem que estava na cruz, disse, lembra de mim, ele aguarda pela volta de Cristo. E nós podemos aprender o que com esse personagem? Será que nós aguardamos a volta de Cristo? Será que para nós a volta de Cristo é iminente? Ou será que ainda vai demorar muitos anos? Ah, não, pastor, nem casei ainda, né? Alguns aí podem dizer, né? Casar primeiro, ter filho, ficar velhinho, aí Cristo pode voltar, né? Não é bem assim, não. A coisa não funciona assim, não. É iminente, a qualquer momento Cristo pode voltar. E como é que vai ser? Será que nós reconhecemos o perdão? Será que nós entendemos a salvação? A reação de Jesus aqui foi a seguinte, na própria cruz ele promoveu salvação. Na própria cruz, ele vai, e no versículo 43 ele diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E Jesus promove essa salvação, uma salvação que na realidade é imeritória. É uma salvação que ninguém merece. Aqui no caso, sem obras, é imediata. Ele diz hoje. A salvação não é para amanhã, não é para depois da manhã, não é para daqui 30 anos, 50. Ah, quando eu tiver as portas da morte, eu aceito Jesus, eu entendo. Não, é hoje. Você está ouvindo essa mensagem? É para você, é hoje. Você tem que aceitar Jesus, você tem que entender a cruz. Você não tem que aceitar Jesus por causa do pastor, por causa da igreja, é por causa da sua vida, que senão você vai para o inferno. Você tem que reconhecer que você é pecador, você precisa dele. É simples assim. E parece que nós complicamos tudo, né? Tudo complicado. É uma salvação imeritória, é uma salvação imediata, é uma salvação indubitável. Estarás comigo, ele está afirmando isso. Aqui ele não está dizendo, ó, pode ser que quando você se converter, você vai estar comigo lá, tá? Eu não sei se eu vou estar lá também. Gente, não tem isso. Ele está afirmando, hoje, você vai estar comigo. Eu não sei quando você vai morrer, quando eu vou morrer, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Quem clamar, lembra-te de mim, ouvirá a resposta, estarás comigo no paraíso. Isso é certeza. Como 2 e 2 são 4. Não são 5, não. São 4. Quem clamar ao Senhor, lembra-te de mim, estarás com Ele no paraíso. A proposta da cruz é esta. É estar com Ele no paraíso. Agora, como que você vai estar lá? Clame ao Senhor, lembra-te de mim. Como esse segundo malfeitor aqui fez. Ele ainda ousou ir além, ele disse, quando vier no teu reino, Senhor, lembra de mim. Ele falou, não, hoje você vai estar comigo, hoje. Percebe a afirmação de Jesus? Percebe que Jesus, na cruz, ele ministrou o perdão, a salvação e a comunhão. Em terceiro lugar, Jesus nos mostra a comunhão, né? Versículos 44 ao 49. E como que essa comunhão nos é apresentada nesses versos? Ela é apresentada por alguns sinais que são colocados aqui na morte de Jesus. O primeiro sinal que é colocado aqui é o sinal da natureza. É interessante que a natureza testemunha que na cruz do Calvário, Deus estava em Cristo abrindo um caminho extraordinário de aliança com Ele. Olha o que diz o verso 44, era quase a hora sexta, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Escureceu-se, fechou o tempo,
como diz por aí, né? Fechou o tempo. A própria natureza, um sinal de Deus, sinal de que essa comunhão estava ali, que Jesus era o foco. Um outro sinal que nos é mostrado é o sinal do templo. Olha o verso 45, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O véu, existia ali dois, um véu que era dos gentios, do templo, fora, né, para os gentios não entrarem, e o véu do santuário. Aquilo foi rasgado ao meio, acabou. Não tem mais. O que significa isso? Quando rasgou o véu do templo, evidenciou que Deus agora se deixa se conhecer e se ver por todos os que o buscam permanentemente, através de um caminho novo e vivo. Não tem mais o sacerdote, não tem mais o sacrifício, não tem mais nada. Não tem mais nada. Você quer ter acesso a Deus? É através de Jesus, pela cruz do Calvário. Porque Deus olha para nós através da cruz, através do sangue. É ali que Ele nos vê. É por ali que Ele nos vê que nós somos redimidos. Então, para você ter essa comunhão, para você ter esse acesso, é através de Jesus. Está lá em Hebreus capítulo 10. Um outro sinal é o sinal verbal. Olha o verso 46, né? Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Interessante que lá em João 19, ele diz: está consumado. Acabou. Acabou. Jesus mesmo, o próprio Jesus mesmo, encarregou-se de declarar na cruz que tudo aquilo que era necessário fazer para ligar o homem, para que o homem tenha comunhão com Deus, foi feito por ele na cruz do Calvário. Não precisa mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Não existem obras, não existem outras questões, não existem intermediários, não existe nada. É só Jesus, lá na cruz do Calvário. E um outro sinal que nós podemos ver é o sinal oficial. Olha o verso 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente, este homem era justo. O representante do Império Romano, ele rende-se à extraordinária realidade do Calvário, gente. Deus querendo relacionar-se com os homens, o faz pela mediação do seu maravilhoso Filho. Jesus, ele quer promover na sua vida hoje esta comunhão. E para você ter essa comunhão, você precisa entender o perdão, a salvação, para você ter essa comunhão, para você chegar até Ele. Você não precisa de intermediário, você precisa de Jesus para chegar até Deus. Jesus é o único, é o nosso advogado, é o nosso representante, é o nosso sacerdote. Ele está lá. A minha pergunta é: o que você está esperando? O que mais você precisa saber, ouvir da Bíblia para você entregar a sua vida para Jesus? O que mais? Parece que às vezes nós ficamos tão perdidos com as coisas, né? E nós não sabemos direito o que nós queremos. E a cruz se torna para nós só um símbolo. Alguns aí tatuam a cruz no corpo, outros penduram no pescoço, outro pendura no calcanhar, outro no braço. E sai por aí desfilando com cruz, mas não sabe o que é a cruz. Um instrumento de perdão, de salvação e de comunhão. Isso é a cruz, gente. Isso é a cruz. Você já entregou sua vida para Jesus? Então você precisa ir ao Calvário, se você não fez isso ainda. E depois que você entregar, você precisa também estar indo ao Calvário, para lembrar o que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você vai para o inferno. A não ser que você goste de calor, né? Goste de ficar queimando, né? Tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta de frio, né? Então, não que no céu vai ser frio, não é isso que eu estou querendo dizer, mas o representante do império faz isso. Sinal oficial. Este homem era justo. Este homem era justo. E nós podemos ver agora e pensar que Jesus, Ele verdadeiramente chama você para entender
o que Ele fez na cruz. Ele quer você, para que você entenda o que Ele fez na cruz por você. Você está aqui ouvindo essa mensagem hoje, não é à toa. Não é porque você veio, porque você não tinha o que fazer. Porque o Espírito Santo trouxe você aqui. E se Ele trouxe você aqui, é porque Ele tem um propósito na sua vida. E sabe qual é o propósito? É você reconhecer e entender o que é a cruz. E sabe o que mais na nossa conclusão, gente? Primeiro, quais são as reações ao espetáculo da cruz? As multidões. No verso 48, todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiravam-se a lamentar, batendo nos peitos. Lamento e retirada das multidões. Uma outra questão são os conhecidos de Jesus. Contemplavam a distância, verso 49, o final dele. Permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Um autor de um livro chamado O Desígnio de Deus, S. Dietrich, ele escreve algo interessante. E eu coloquei aqui. Ele diz assim, que a história é um combate incessante entre Deus, que chama, e o homem que resiste. Presta atenção nisso. A história é um combate incessante entre Deus que chama e o homem que resiste. No centro da história se levanta a cruz. Cruz que é o grande paradoxo da Bíblia e de toda a história humana. Deus, para salvar o mundo, escolheu esse meio de se fazer pregar numa cruz. Ele escolheu isso. Nós não temos que discutir com ele. Ele escolheu isso. Foi a opção dele. Desde as primeiras páginas do Gênesis até as últimas do Apocalipse, tudo tende e tudo converge para essa cruz. E tudo dela procede. E ele diz mais. Desde o momento em que a cruz foi plantada no centro do mundo, o mundo não pode ter sentido, senão por ela e nela. Isso é a cruz. A cruz, ela faz toda a diferença. Se você não crê nela, e se você não olha para ela, e se você não vai até o Calvário, e se você não entende que ela é lugar de perdão, de salvação e de comunhão, você não tem vida eterna. Você não tem vida eterna. Você tem qualquer coisa, menos vida eterna. Menos vida eterna. E aí, a nossa conclusão é simples. Deus chama você hoje para experimentar a liberdade de poder perdoar quem lhe ofendeu. Na cruz, nós vemos o perdão de Jesus, então Ele te chama para perdoar quem lhe ofendeu também. Ainda que a atitude do ofensor não seja de arrependimento. Para receber gratuitamente pela fé a salvação pessoal em Cristo. Você é chamado hoje para isso. Se você não tem Jesus como seu salvador pessoal, faça isso hoje. Faça isso hoje. É momento para isso hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Ele chama você para experimentar a alegria indescritível do desenvolvimento de um relacionamento íntimo de comunhão com Jesus que resulte no conhecimento real do Deus Pai. O nosso chamado hoje é para isso. É para entender a cruz. Nós não viemos aqui só para ver o grupo cantar. Nós não viemos aqui só para ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Nós viemos aqui para ser desafiados pela palavra de Deus, para entregar a nossa vida para Ele, para Jesus. Autor e consumador da minha fé. Não tem outro meio, não tem outro jeito. Eu sinto informar para você, se você está buscando outro meio, outra maneira, pessoas, sei lá, gente, eu não vou ficar falando aqui, porque vocês já sabem. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Vá ao Calvário. Vá à cruz. Porque é lá que você vai conseguir salvação. É lá que você vai conseguir perdão. E é lá que você vai conseguir comunhão. Pense nisso. E que Deus abençoe sua vida nesta noite. E que você, se você não tem Jesus como Senhor e Salvador, não saia daqui hoje sem Ele.
Não saia daqui sem conhecer Jesus. Não saia daqui sem saber o que Ele fez por você verdadeiramente na cruz do Calvário. Pense nisso. Que Deus abençoe a vida de vocês nesta noite. Amém. Agora o grupo canta de novo. Não se trata de ser conservador ou liberal demais. Nem tem a ver com julgamentos, conceitos ideais. Nem falamos de vaidades, de força e poder. O que importa é a mensagem e aquilo que se crê. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só este nome, o nome Cristo, tem poder para nos salvar. Somente a podemos fazer planos para a igreja progredir, aprovar normas e regras, reformar e construir. Mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus, o seu amor em nossa vida, transformada pela cruz. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só esse nome, o nome Cristo, tem poder para nos salvar. Somente a cruz, somente a cruz, e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só esse nome, o nome Cristo, tem poder para nos salvar. Somente a cruz e só o sangue de Jesus vem nos limpar. Liberta o pecador, só esse nome, o nome Cristo, tem poder para nos salvar. Somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz, somente a cruz.
Esses dias eu recebi um WhatsApp da Sara, minha nora, que dizia assim: pastor, uma pergunta teológica. Porque o Antônio perguntou para mim se Jesus não tinha pecado, por que ele morreu na cruz no meu lugar? 3 anos. Por que não fui eu que morri na cruz? Se Jesus não tinha pecado, por que ele morreu no meu lugar? Difícil, como é que você vai falar para uma criança de 3 anos que o pecador é ele? Jesus morreu na cruz porque ele era o único que podia pagar o preço do meu pecado. Jesus nunca foi escravo do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Jesus nunca conheceu o pecado. Nós vivemos rodeados pelo pecado. E enquanto a graça de Cristo não faz diferença na nossa vida, enquanto nós não olhamos para a cruz e vemos que de fato Jesus está lá por um puro favor de Deus, misericórdia dele, de não nos dar a morte que ele morreu por nós. Enquanto nós não entendemos que de fato a única maneira de nós encontrarmos vida, vida eterna, vida abundante, é quando olhamos para a cruz e o nosso ser se quebranta todo diante de Deus e diz: Senhor, eu vejo que ali era o meu lugar, como foi o ladrão, mas o Senhor pôs o teu filho, o único que podia ser suficiente para pagar o meu pecado. Eu sou escravo do pecado, e escravo não compra escravo. Eu sou escravo de pecado, e a vida do pecado e a vida do escravo não serve para comprar outro escravo. Precisava um ser totalmente isento de pecado. Só os senhores compram escravos. Só os senhores têm poder para adquirir escravos. Deus o Pai, Deus o Filho, fizeram uma transação entre eles, de forma que o Filho foi para a cruz para que escravos do pecado como nós pudéssemos ser comprados. A cruz, como bem pregou o pastor José Roberto, é mesmo um emblema de perdão, porque nela Deus nos perdoa, nela Deus nos recebe, nela Deus pode olhar para nós, porque o Filho dele pagou o preço do nosso pecado. A cruz, que era instrumento de vergonha e horror, passa a ser, depois de Cristo, um emblema de vida e salvação. As igrejas poderiam ter cruz. Nada contra uma cruz vazia. Nada contra quem pode levar uma cruz aí consigo. Mas mais importante do que os objetos de cruz é o que a cruz de fato significa para nós. Se você veio aqui hoje, e se você que nos vê e ouve pelos canais da internet ainda não havia compreendido que a cruz de Cristo é a cruz na qual Deus comprou você, você que está entendendo essa mensagem, se você ainda não havia pensado nisso, pense. E olhe para a cruz e imagine que Cristo foi para lá por causa de você. E se você entender isso e abrir o coração para receber esse Cristo, é porque a graça dele está trabalhando em você. Porque essa é a única forma. Ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer, para que eu ressuscite no último dia. Se você está vendo Cristo na cruz, ou se você está vendo que Cristo passou pela cruz por causa de você,
pode ter certeza, é o Espírito Santo de Deus que está movendo você na direção do Pai. Por isso, eu amo essa cruz, porque um dia, nela, Jesus me salvou. O hino 110 diz isto, e eu queria cantar para terminar o culto, tá bom, André? Tá bom? E você pode cantar também. Se porventura você não havia pensado na importância da cruz, então reflita nisso enquanto nós cantamos este último hino. E se você já ama essa cruz, cante com todo o vigor do seu coração, porque foi nela que Jesus nos salvou. Vamos cantar juntos? Uma cruz contra o céu, como emblema, mas de afronta, de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sei. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativos enfim, ela foi que Jesus me salvou. Amarei esta cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Ela agora provém para mim todo bem, tenho nela real salvação. Eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar para aqui me buscar, sua glória eu irei receber. Eu sempre amarei
Amém. Deus abençoe o seu coração. Que a mensagem da cruz siga com você ao longo desta semana. Como disse o pastor na sua palavra, que nós nos lembremos da cruz de Cristo a cada momento, porque nela nós fomos salvos. Quero terminar o culto orando, como fazemos costumeiramente. Hoje eu tenho um motivo especial, porque o Cirilo, que é o nosso líder de jovens, vai ficar um período fora. Vem aqui, Cirilo, quero orar com você. Essa semana ele está embarcando, vai passar alguns meses trabalhando fora, e nós queremos orar para que Deus abençoe você. Você não se esqueça de nós. Deus te abençoe. Que a mensagem da cruz de Cristo conforte o seu coração da saudade que você vai sentir de nós. Tá bom? Cirilo vai para os Estados Unidos, vai ficar lá alguns meses trabalhando a serviço da sua companhia. Que Deus o abençoe. O Hugo fez aniversário esta semana. Quero orar por você. Vem aqui. Eu não sei se tem mais irmãos que estão aniversariando. Quem é? Ah, pastor Alain, vem aqui, meu caro. Pensei que você não fazia aniversário. Eu nunca vi você fazer aniversário. Quem mais está aniversariando? Robson, que joia! É outro que eu também nunca vi fazer aniversário aqui. Maria e Sérgio, é de casamento? Ótimo! Quantos anos? 19, então foi junto com a igreja. Vem aqui, Isabela. Vem aqui. Você, a festa eu já fui um outro dia, mas o aniversário foi agora. Parabéns. Leda, que joia. Quem mais está aniversariando? Camila, mas olha as moças mais lindas aqui. Que joia. Fica lá junto com ela, daquele lado, vai lá junto com a sua amiga. Quem mais está aniversariando aqui? 19 anos de vida conjugal, Sérgio. Ei, Maria, você é uma sofredora, hein? Quem mais? Tem mais alguém? Aniversário de casamento. Algum irmão, amigo que nos visita. Às vezes tem pessoas queridas. Ah, pastor, não falei, porque não? Você está entre nós. Quem é esse, Roberto? Tem alguém que você está lembrando? Ô, Alice, vem aqui. Não vai não, ela já vem vindo lá com alegria. Que isso? Que joia. Muito bom. Assim eu posso cumprimentá-lo, senão você vai embora, nem cumprimento você. Deus abençoe, Alice. Prazer grande. Que bom. Muito bem, que Deus abençoe os aniversariantes todos. Deus te abençoe, Sérgio Maria, pelo seu aniversário de casamento. Cirilo, boa viagem. Deus guarde você nesta semana. Nós não vamos vê-lo aqui no próximo final de semana. Deus lhe dê uma boa semana, sob os cuidados dEle, na direção dEle, na proteção dEle. Próximo domingo, se você está nos visitando hoje, você que nos vê e ouve, venha estar conosco. Amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos reunião de oração, estudo bíblico. Repete na quarta, na sexta. Na quarta noite nós temos culto de oração, estudo bíblico, às 19h30. Próximo sábado nós temos treinamento aqui para professores, às 14 horas. Você é nosso convidado. Uma boa semana. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus, por esta noite preciosa, por esse momento tão gostoso na Tua presença, quando nós cultuamos, adoramos, quando nós erguemos as nossas vozes para Te louvar, quando abrimos o nosso coração para receber a Tua palavra.
Muito obrigado, Senhor Deus, por cada ato desse culto que nós tivemos o privilégio de celebrar ao Senhor com toda a liberdade do Espírito aqui em nossa terra. Senhor Deus, muito obrigado pela participação especial desses irmãos que compõem o conjunto Razão para Cantar, que se reuniram hoje. Obrigado por essas vidas preciosas que o Senhor trouxe para cá e que nos deu esse momento tão especial de louvor ao Senhor com as mensagens que foram cantadas. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus querido, por cada vida que está aqui à frente, que está celebrando mais um ano de vida conjugal, o caso do Sérgio, vidas que estão completando mais um aniversário. Obrigado, Senhor, por cada um desses queridos irmãos e irmãs. Graça do Senhor, favor do Senhor, abençoá-los, cuidar deles, e nós louvamos o Teu nome por cada um deles, ó Pai, e rogamos que o Senhor continue abençoando esses queridos nesse novo ano de suas vidas. Pai, obrigado pela vida do Cirilo, pela comunhão que temos com ele aqui, pela participação dele conosco, nos jovens em especial, mas agora, Deus, oramos por ele, que o Senhor o abençoe, ó Pai. Nós oramos pedindo o Teu cuidado, a Tua proteção, e que o Senhor, ó Deus, o abençoe lá nos seus trabalhos, e ele possa ser bem sucedido no que vai fazer. Leva-o e pedimos, traga-o de volta debaixo da Tua proteção. Despede-nos, ó Deus, com o Teu cuidado, com a Tua graça. Leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma semana de vitórias, abençoa-nos no nosso contexto do Brasil. Dá, ó Deus, que o Teu nome seja honrado, glorificado em nossas vidas. E que o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo e a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho amado, sejam conosco hoje à noite e conosco permaneçam até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana. Deus abençoe os amados irmãos. Deus abençoe vocês mais uma vez.